seja convosco. Vamos começar mais uma mensagem, uma ministração que vai edificar a sua vida. E como você já viu no título desse vídeo, o tema dessa mensagem é Confie em Deus. E você quer me acompanhar lendo na Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 30. Daniel, capítulo 3, versículo 30. Amém? Vamos ler. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Hoje eu vou ministrar sobre três homens muito amigos um do outro, que eles confiaram em Deus. Eles, diante da morte, eles confiaram em Deus. De verdade, eles confiaram em Deus, de verdade. E se formos estudar, ler várias vezes esse capítulo 3 de Daniel, todo, do começo ao fim, a gente aprendemos demais. E hoje eu quero contar a história, o que fala nesse capítulo, a história que conta nesse capítulo, o que aconteceu no reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele levantou uma estátua muito alta mesmo, e ele disse, ao tocar os instrumentos, a música, quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo. Então, ou seja, quem não se prostrar, adorar aquela estátua, vai ser direcionado para a morte, vai ser condenado à morte, ainda queimado ainda. Ele levantou essa estátua, o rei levantou essa estátua, e tudo que ele falasse tinha que acontecer, e na hora. Se alguém não se prostrasse, não adorasse, ia ser lançado na hora na fornalha de fogo. E apareceu esses três amigos, esses três homens que não se prostrou, não adorou aquela estátua. E chegou nos ouvidos do rei Nabucodonosor que esses três homens, esses três amigos, não se prostraram diante da estátua, não adoraram. E o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar os três amigos, que tem nome, que o nome é Sadraque, Mesaque e Abednego. Mandou chamá-los para eles conversarem. E o rei estava furioso, e o rei ia dar outra chance para eles, mas eles não queriam outras chances. Eles não queriam adorar outros deuses, eles não queriam se prostrar diante daquela estátua, eles não queriam adorar aquela estátua, porque eles sabiam muito bem que o único Deus que pode ser adorado é o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E o rei, ele deu uma chance, só que eles não quis. Eles falaram, nunca vamos adorar outros deuses, nunca vamos adorar essa estátua de ouro que você levantou, rei Nabucodonosor. Nunca vamos adorar, vamos nos prostrar, nunca. E o rei, muito furioso, ficou muito furioso por causa disso, porque o que eles responderam, e mandou acender a fornalha 7 vezes mais, e mandou chamar os homens mais poderosos do exército dele, para lançar os três amigos, o Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha 7 vezes mais. Mandou chamar os mais poderosos do seu exército, e ainda mandou amarrá-los e jogá-los lá dentro da fornalha. E veio os homens mais poderosos, amarraram e jogaram. E eu creio que tinha uma escada para jogar do alto. Eles amarraram e tinha uma escada. Eles subiram a escada segurando os servos do exército do rei Nabucodonosor, segurou para eles, eu creio que foi assim, segurou atrás deles e foram levando, subindo a escada. E quando eles jogaram os três, estava tão quente, que
do exército de Nabucodonosor estava tão quente que eles queimaram, eles morreram só de nem encostar no fogo, de chegar perto, de tanto quente. E esses 3 homens, eles caíram lá dentro, esses 3 amigos caíram lá dentro confiando em Deus, eles não estavam nem aí se Deus ia salvá-los ou se não ia salvar. A única coisa que eles queriam que eles não queriam é se prostrar diante de outro Deus, se prostrar diante de uma estátua, adorar uma estátua, que isso é errado. A palavra de Deus fala que não devemos adorar ninguém a não ser Ele, a não ser Deus, a não ser Ele. E eles cumpriram, eles não adoraram, eles não idolatrou outro Deus, ou uma estátua, que ia ser considerado um Deus, foi considerado outro Deus para aqueles que se prostraram. Eles não adoraram, eles foram adiante, eles confiaram em Deus. Mesmo diante da morte, eles confiaram em Deus. E hoje eu quero te ensinar que você deve confiar em Deus. E a história não acaba por aqui. O rei, ele se espantou e levantou depressa e disse assim para os seus conselheiros: mas não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Porque porventura eu vejo 4 e um deles, e eles estão todos soltos, e um deles, ele tem um poder de um filho de Deus, ele tem um poder disso. E Nabucodonosor, chegando perto da porta da fornalha, com o fogo ainda aceso, disse a Sadraque, Mesaque e Abednego, que não estavam mortos, estavam rondando pelo fogo, pela fornalha, queimando muito quente, não estavam mortos. E Nabucodonosor chegou perto e chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora. E eles saíram, e o rei percebeu que eles não estavam com nenhuma queimadura, as roupas deles não estavam nenhuma queimadura, e eles também não estavam nem com um cheiro de queimado, nem com um cheiro de fumaça. E eles saíram soltos, sem amarrados. Eles entraram amarrados, mas saíram sem estarem amarrados. E o rei Nabucodonosor rapidamente levantou um decreto. Um decreto um decreto dizendo: todo o povo, toda nação e língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deve ser despedaçado, e sua casa deve ser destruída. Deve ser despedaçado. Quem blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o mesmo Deus que a gente adoramos, que é o único Deus que nos ouve, que é o único Deus que concede coisas se a gente pedir para Ele com sabedoria, pedir com conhecimento. E fala, como a gente leu no último versículo, fala: Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Acabaram assim, eles confiaram em Deus, mas Deus ainda tinha um propósito na vida dos 3. Deus ainda não queria que eles morressem ainda. Deus os livrou. Eu não sei se era um anjo, eu não sei se era Jesus que foi mandado naquela hora para salvar eles. Mas só sei que Deus os livrou da queimadura, os livrou de ser queimados, morrer queimados. Deus os livrou. Eu creio nisso. Por causa que eles confiaram em Deus. Eles não adoraram outros deuses. Eles não adoraram e se prostraram diante daquela estátua. Eles confiaram em Deus. E o que eu quero te ministrar dessa vez é que a gente nós devemos confiar em Deus. Mesmo no problema, mesmo estando passando uma dificuldade, devemos confiar em Deus. Devemos crer que aquele problema que está vindo por enquanto é passageiro, para Deus nos provar se a gente vai confiar nele mesmo diante do problema, se a gente vai continuar estudando a Bíblia, se a gente vai continuar fazendo discípulos, fazendo o que ele pede.
Eu creio que é uma passageiro aquilo lá. Aquilo lá vai ser passageiro. E a gente deve confiar em Deus. Mesmo que você viva num lugar que, se você adorar a Deus, adorar o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus verdadeiro, o Deus que vê, que ouve e que nos concede coisas que outros deuses que não existem não conseguem conceder. Que muitas pessoas acreditam. Esse Deus, ele te livra. Deus, muitas das vezes, ele quer nos provar se a gente vai continuar na presença dele, se a gente vai continuar fazendo o que ele quer, se a gente vai continuar fazendo os discípulos, ganhando almas, pregando para um perdido. Ele quer que a gente confie nele, mesmo diante da morte. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar, porque Deus, ele tem coisas extraordinárias. Eu falei isso na primeira mensagem, mas é verdade, repito, Deus tem coisas extraordinárias, amém? Eu sou o pregador Cauã Gabriel e eu desejo uma vida abençoada para você, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe para outras redes sociais, por gentileza. Pai seja